Shalom, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, que Deus abençoe. E estou aqui hoje para trazer aos irmãos, a memória do último culto de ensino. E falamos ali a respeito do Talit. Alguns irmãos infelizmente não puderam estar conosco, mas quero trazer por causa da continuidade do culto, Então, falamos a respeito do Talit, um manto que costumamos usar ali na igreja, na qual os irmãos já devem ter visto, pastor, os obreiros, os diáconos usando ali também o manto chamado talit. Esse manto que é uma cobertura espiritual hoje presente. Porém, falamos a respeito do que era antes o talit em Israel, a importância do talit em Israel, a terra onde Jesus, nosso Senhor, nasceu, se criou e foi profeta e também foi um grande libertador dentro de Israel. Agora, falamos a respeito do talit, também referente à igreja. E primeiro precisamos lembrar e entender quando a igreja passou a existir, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê o início da igreja começando ali no livro de Atos. Na verdade, a igreja ela começa com a escolha dos apóstolos na prática. Ela já existia nas profecias. Ela já existia profeticamente no Antigo Testamento, Vários textos falavam a respeito disso, várias libertações no Antigo Testamento, como a situação de Raabe, que é a campanha que estamos vivendo, a prostituta, aquela mulher cananeia, ela era da terra de Canaã e alcançou libertação, entrou na genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa mulher, Raabe, representava justamente também a vinda da igreja, a prostituta, a mulher indigna, aquela pessoa indigna que éramos nós de entrar nas promessas do Deus de Israel. Então a igreja começa, na verdade, do Antigo Testamento, desde Gênesis. Também temos ali a profecia de Jacó, quando ele derrama o seu óleo sobre aquela pedra e ele diz que ali se chamaria aquele lugar Betel, dizendo porque a palavra Bet em hebraico é casa, e El, que é Deus, então a casa de Deus, Betel. Então essa casa será a casa de Deus. E aqui ele dizia, nesta coluna é a casa dos céus, é a porta dos céus. E referente justamente à igreja, que a igreja se tornaria um portal dos céus aqui na terra. As pessoas que acessam a igreja hoje, através da igreja, a igreja é uma porta aberta hoje, quando você é um provedor, quando você é alguém que favorece a igreja, abençoando com dízimos, ofertas, você é um provedor, você é um mantenedor da obra, você está mantendo essa porta aberta sobre a igreja, E esta porta que você mantém aberta é a porta dos céus que Jacó anuncia no seu voto. Ele unge a pedra ali e profetiza que aquela pedra seria a porta dos céus, aquela casa, seria um local aonde buscariam auxílios, de Deus ali. Então, a igreja hoje é essa ferramenta no mundo, As pessoas vão até a igreja buscando uma ajuda, buscando um auxílio, buscando algo. Então, a igreja ela existia de uma forma profética, até que naquele momento Deus falava diretamente com Israel, Deus aparecia para homens israelitas, homens judaicos, Elias era de Israel, os profetas eram de Israel, toda a história bíblica ali ela acontece praticamente dentro de Israel. Porém, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo hoje, parar no Brasil, parar na Alemanha, parar em outros países, em quase todos os países, esta igreja que hoje conhecemos, na verdade, ela é um pouco diferenciada daquela igreja que nós vimos na Escritura Sagrada, que na verdade é o povo de Israel. Então, para o povo de Israel, o manto, o talit, ele tinha um funcionamento, que funcionava. A Bíblia traz para nós no livro de Números, a promessa de Deus ao chamar, no capítulo 15 de Números, ao chamar Moisés e dar ordem a Moisés, falando para ele fazer um talit, um tecido de 4 pontas, e ali tivesse nas suas pontas as suas borlas, e nas suas borlas ali franjas, e uma das franjas teria ali um fio azul, representando o celestial. Então a gente vê que Moisés recebe essa ordem. O talit era usado pelos judeus e até hoje é usado como lembrança dos mandamentos, Possui ali o talit
são cinco nós apresentados na sua ponta, né, chamada tzitzit, e também possui ali 600 fios, né, na franja do talit, que vai dar uma soma total aí de cordas e fios, 8 fios na ponta do tzitzit, mais 5 nó ali na ponta também do tzitzit, e também os 600 fios ali organizados na franja, o total de 603 mandamentos, que era representado aos mandamentos, né, a Israel. Então, quando Israel usava o seu talit, aqueles 613 fios organizados e bem distribuídos naquele manto faziam com que Israel, quando colocasse sobre a sua cabeça o seu talit, lembrasse dos mandamentos de Deus, lembrasse daquilo que Deus havia ordenado por Moisés. Porém, hoje a igreja ela tem um outro sentido profético. Continuamos acreditando nos mandamentos. Também, quando vestimos o talit, lembramos dos mandamentos de Deus. Porém, o talit ele começou a tornar-se um extensor a mais, né, de bênçãos, né? A gente vê que o talit também era uma autoridade, né, sobre Israel. Não eram qualquer pessoas que usavam o talit dentro de Israel, né? Haviam pessoas, até porque nem todos tinham acesso ao talit. Então, o talit era, de certa forma, um uso de autoridade. Tanto é que aquela mulher hemorrágica, no capítulo 8 de Lucas, ela procura tocar na orla, né, das vestes de Jesus. Na verdade, ela sabia que a orla das vestes carregava a unção. Então, a gente começa a perceber que, embora na teoria Israel usasse o manto para lembrar-se dos mandamentos de Deus, na prática, no dia a dia, acreditava-se que a unção ela era transferida do corpo do profeta, do corpo do sacerdote, para as vestes dele, né? Veja que Deus também fala isso no livro de Malaquias, a respeito disso, né? Ao tocar nas vestes de alguém impuro, a pessoa torna-se também pura com aquilo, né? Então, o tocar sobre alguém que traz uma unção, então você não poderia tocar diretamente nas vestes, era algo de desonra. Mas quando você tocava na orla da veste da pessoa, você estava pedindo misericórdia para ela, né? E também acreditando que ela tinha uma capacidade de conexão com Deus, capaz de trazer uma resposta para a sua vida. Então, por isso que essa mulher hemorrágica, ela vai buscar tocar na orla, na ponta inferior do talit, né? O tzitzit ali na ponta inferior do talit, porque ela sabia que ela não tinha essa aptidão, ainda mais pela sua impureza, né? Uma mulher hemorrágica era impura, não poderia tocar na orla de um homem puro, um homem santo, como era Jesus também considerado entre o povo ali, né? Então ela busca tocar na orla embaixo, porque era o que a lei permitia. Você não podia tocar na veste de um homem sem que ele te permitisse, né? Você não poderia tocar, é um insulto você tocar na barba de um homem sem que ele permitisse. Mas você tocar na orla era permitido em caso de misericórdia. E aguardava-se então naquela pessoa que você pedia misericórdia, a resposta dela, que também poderia trazer de uma forma negativa. Porém, Jesus reconhece, senti que de mim saiu o poder, né? Alguém tocou na parte de baixo, na parte inferior do meu manto, do meu talit, e eu senti que essa pessoa veio em busca de uma misericórdia. Eu senti que ela veio em busca de uma resposta. Então acreditava-se que o talit trazia algo além disso, né? A unção que havia sobre ele. E é justamente em cima desse respaldo que hoje a Igreja de Cristo Jesus, a Igreja Casa de Oração Ministério de Cristo, talvez você não vai encontrar isso em algumas outras igrejas, mas acreditamos na unção pessoal que a pessoa traz com Cristo, e que isso expande-se para aquilo que ela usa, né? Então, o talit torna-se uma ferramenta, o talit torna-se vamos supor, como um uniforme espiritual, e quando você se cobre com ele, uma armadura espiritual, quando você se cobre com ele, a pessoa que está usando ele, a unção que está sobre a vida dela é transmitida para aquilo ali, né? Então, por isso que utilizamos o talit, acreditamos nessa cobertura, acreditamos nessa autoridade, né? O vídeo eu não posso estender tanto para que ele não fique tão longo, mas acredito que no decorrer da caminhada nesse ministério você vai aprender muito mais coisas a respeito dele. O talit possui níveis espirituais, né? Níveis aonde quanto mais você alcança
autoridade através do uso dele, quanto mais poder, milagres são efetuados através do uso dele, né, mais níveis espirituais você alcança através do uso dele. Então, essa é a bênção do talite quando a gente usa. Então, quando você vê um homem